Outras, sociedade de crédito imobiliário, sociedades... Vamos... Não batam aí não, pelo amor de Deus. Corretoras de câmbio, corretores, distribuidores, pode comprar ou vender moeda estrangeira em cheque, pode comprar e vender em cheque também, ou em espécie, né? Podem trabalhar com cheque e cheque de viagem, tá certo? Essas daqui, ó, corretora, e pode trabalhar com fazenda exportação. Agora, veja bem, essa lei aqui é uma lei de 2009. Essa prova, ela foi feita em 2006. E estou aproveitando aqui a questão para a gente mostrar como está a posição atualizada do mercado de câmbio, certo? Não é necessariamente como estava na época. Hoje está assim, ok? Os bancos todos, exceto o desenvolvimento, podem operar com tudo, a Caixa também com tudo, o desenvolvimento com algumas. Essas corretoras, distribuidoras, podem operar nesse mercado de pessoa física, basicamente, e também fazendo a troca simples de câmbio de exportação. Pode fazer operações até 50 mil, né, até o limite de 50 mil. Essas operações não têm registro no Banco Central. E pode fazer as operações no mercado interbancário. Então, vai ter a posição comprada ou vendida e que eles têm que fechar seu caixa diariamente. A gente sabe que no mercado de câmbio, um banco, uma instituição financeira que opera com câmbio, ele não pode nem terminar comprado nem vendido. Ele tem que terminar nivelado. Para ele terminar nivelado, ele tem que fazer uma operação interbancária, complementando, né, para que fique com as posições compradas ou vendidas iguais. Então, aí aparece o mercado interbancário, tá? Que é um mercado que acontece entre os bancos. Então, eles podem fazer isso, né? As agências de turismo, na época, até 2006, elas poderiam comprar ou vender para, no caso, fazer troca para as pessoas que faziam turismo. Elas não podem mais fazer isso. Nem ela, nem os meios de hospedagem, que também faziam troca para as pessoas que se hospedavam. Então, tanto um quanto o outro não podem mais. Qual foi a alternativa dada para essas instituições? As agências de turismo e meio de hospedagem, como não podem operar mais diretamente no mercado de câmbio, eles podem se tornar correspondentes bancários e fazerem operação em nome do banco, tá certo? Mas eles não têm mais autorização para fazer câmbio diretamente. E tem o correio, né, que pode fazer operações até R$10.000 também através de vales postais, tá certo? Então essas são as instituições que podem operar no mercado de câmbio. Beleza? Vamos passar para a próxima. Nesse mesmo mercado, o que é correto afirmar, né? Em relação, o ingresso ou saída de capital estrangeiro no país não influencia o valor da taxa de câmbio. Isso é verdadeiro? Não. No mercado brasileiro, que é flutuante, né, a gente já viu que o que vai determinar a taxa de câmbio é a entrada ou a saída de recursos. A demanda por moeda estrangeira vai fazer com que ela, se aumentar a demanda, o que é que vai acontecer com o valor da moeda estrangeira? Quando se procura muito alguma coisa, o que acontece com o preço dela? Sobe, né? Quando não existe demanda, o preço dela normalmente vai cair. Então o mercado, ele tem influência. Quando chega muito capital estrangeiro no país, o que acontece com o câmbio? Quando entra muito dólar aqui, começa a sobrar dólar. Se começa a sobrar dólar, o preço do dólar cai. Quando sai muito dinheiro daqui, né, começa a faltar dólar. O preço do dólar sobe. Então isso influencia. É condição necessária para que a política de câmbio flexível, praticada pelo Banco Central, tenha credibilidade, que o país tenha um elevado volume de reservas internacionais. Isso também não é verdadeiro, gente. Isso seria se o Brasil tivesse o câmbio fixo. Se ele tivesse fixo, ele só poderia determinar uma paridade do dólar com o real, tendo uma reserva igual. Ele faz uma reserva, existe um fundo de reserva que o Brasil cria, o chamado superávit primário, onde ele faz uma reserva para ter credibilidade, para que o mercado reconheça o Brasil como um país forte para investimento. Mas não com a necessidade de política de câmbio, tá? Essa reserva do Brasil aí não é com esse objetivo, tá certo? Então essa opção está errada. A letra C. O Banco Central do Brasil não intervém no mercado de câmbio, deixando que a cotação do dólar flutue livremente. Isso é verdade? Não. A gente sabe que ele interfere
comprando ou vendendo, tá? Embora isso seja o monopólio dele, mas ele não deixa o dólar ficar dentro do que o mercado quer. Ele vai lá, na hora que interessa a ele baixar a taxa, quando interessa baixar a taxa, o que é que o Banco Central faz? Para ele baixar a taxa de câmbio, ele tem que tirar dólar do mercado, então ele compra dólar. Quando ele quer aumentar a taxa, né? Ao contrário, desculpa, quando ele quer baixar a taxa, ele joga dólar no mercado, ele vende. Quando ele quer aumentar, ele tira, né? Letra D. A taxa de câmbio no Brasil é definida como o preço da divisa estrangeira expressa em moeda nacional. É o contrário, né? Não, essa é a resposta, já estou me confundindo aqui. É definida como o preço da divisa estrangeira expressa em moeda nacional. Exatamente, é a paridade entre o dólar, né? Entre o valor da moeda estrangeira em relação à nossa, né? Que a gente chama aqui, que eu disse naquela hora aqui, entrada de divisa e saída de divisa, tá? E outra, os importadores são ofertantes nesse mercado. O importador, a ele interessa o quê? A ele interessa receber o pagar, ele interessa pagar, não é isso? Se a ele interessa pagar, ele tem que fazer o quê? Para ele pagar em dólar, ele vai vender ou vai comprar? Ele tem reais e tem que transformar em dólar, não é isso? Ele não tem que pagar? Então, ele é ofertante? Não, né? Ele é comprador, tá certo? Então, a ele cabe comprar. Então, por isso que essa daqui está errada. São instituições que podem captar depósito a prazo, né? O que é o depósito a prazo, gente? Que operações são essas? É o CDB e o RDB. A gente tem no mercado as instituições monetárias, isso não necessariamente vai cair na prova, porque eles não estão pedindo subsistema de intermediação. A gente tem as instituições não monetárias e a gente tem as instituições do SBPE, né? Então, dentro do subsistema de intermediação, as instituições monetárias são as instituições que captam depósito à vista. Então, captam todo tipo de depósito, né? E captam também à vista. As não monetárias, elas não podem captar depósito à vista, mas elas captam CDB e fundos, tá? E as instituições do SBPE, elas são instituições do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, elas captam poupança para o crédito imobiliário. Então aqui estão, nas monetárias, estão os bancos comerciais, os bancos múltiplos, as cooperativas, os bancos cooperativos e a Caixa. Essas instituições aqui podem captar depósito à vista e também depósito a prazo. Instituições que não podem captar depósito à vista: banco de investimento, e banco de desenvolvimento. E essas daqui de crédito imobiliário são as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo e as companhias hipotecárias. Aí assim, quando a gente falou de CDB e RDB, a gente disse quem é que podia captar. Então só pode captar CDB e RDB as instituições desse primeiro grupo aqui, ó, as monetárias e as não monetárias, tá certo? Então, além disso, né, no RDB, existe a possibilidade da companhia hipotecária poder captar RDB e as sociedades financeiras, né? Sociedades de financiamento e investimento
que são as financeiras, que antigamente só captavam letra de câmbio, elas hoje também podem captar RDB. Tá? Então vamos lá. São instituições que podem captar depósito a prazo. A gente falou de sociedade de leasing ali? Não, arrendamento mercantil. Nessa época, a sociedade de crédito, financiamento e investimento, que era financeira, ela só poderia captar através de letra de câmbio. Então ela aqui seria uma opção errada, tá? Sociedade de crédito imobiliário pode captar RDB, ela está aqui, ó. Ela só pode captar poupança, tá? Sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários são as corretoras. Elas não captam depósito de maneira nenhuma, só trabalham com títulos, ações, debêntures, esse tipo de situação. Então fica com uma opção apenas o banco de investimento. Em 2006, só havia essa opção. Agora, já em 2012, essa instituição aqui já entra, tá certo? Então não seria só o banco de investimento. Agora, vamos lá, gente. Nessa época aqui, é 2006, a sociedade de crédito, financiamento e investimento não seria a resposta, porque ela, na época, só poderia captar através de letra de câmbio. Hoje, a gente está vendo ali, podem captar todos os bancos ali, né, que a gente já viu, não é isso? E podem captar também as companhias hipotecárias e as sociedades de financiamento e investimento. Só que isso é recente, tá? Nessa época aqui não podia, agora pode. Se essa questão caísse na prova amanhã, ela seria anulada, né? A não ser que eles botassem as duas numa mesma alternativa, tá? Então, muita atenção, porque essa é uma mudança recente. Assim, é interessante também trazer algumas provas antigas, porque vocês veem como é que o mercado é dinâmico. O mercado muda a regra, muda tudo. Então, até bem pouco tempo, companhia hipotecária e sociedade de financiamento e investimento não podia emitir RDB. Agora pode, tá certo? Então, é isso aí.